Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar do nosso programa. É só mandar um e-mail para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. Quase um quarto de século, o jornal Sete Dias completa 24 anos em 2015 e é um dos principais jornais da cidade, aborda aí o que há de mais relevante em Sete Lagoas e região. Quem fala sobre isso conosco é o jornalista e um dos fundadores do Sete Dias, Chico Maia. Um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por sua presença. Olá, Raquel, muito obrigado a você, a toda a equipe da Câmara e TV Câmara pelo convite. Uma honra estar aqui. Quero parabenizá-los também pelo belo trabalho que a TV Câmara vem fazendo, crescendo, né? A cada semana que a gente vê a TV Câmara, a gente vê que cresce tecnicamente, editorialmente. Parabéns a todos vocês da equipe e parabéns à casa, né? A comunidade precisa muito disso e os vereadores, ao apostarem na TV Câmara, acertam muito, porque isso aqui é transparência, isso aqui é a comunidade que está se mostrando, né, para a cidade e região. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada. Bom, a gente começa falando sobre a retrospectiva que o Jornal dos Sete Dias fez esse mês, na edição especial, e mostra aí os 24 anos de trabalho em Sete Lagoas e também na região. Na época, 24 anos atrás, também sofríamos uma crise, né? Bem parecida com a atual, Chico? Bem parecida, não é, Raquel? Era a crise econômica. A gente perguntava na sessão ponto de vista, que existe até hoje, se você sairia do país em 1992, porque o jornal foi fundado em novembro de 1991, e o presidente era o Collor, estava para cair, estava para sofrer o impeachment, uma situação parecida com a que nós estamos vivendo na política brasileira hoje também, quando se fala aí em impeachment da presidente Dilma, e o Itamar Franco assumiu e o país vivia uma situação muito delicada politicamente e economicamente, e vivia um caos também. O plano Collor não tinha dado certo, o confisco da poupança, e vivíamos aqui na cidade um momento turbulento na política também, quando o prefeito de então, Sérgio Emílio, estava entrando num processo de racha político com o sempre aliado dele e primo dele, né, Marcelo Sessé, que era deputado naquela oportunidade. Então o momento era bem conturbado na política, a economia do país terrível, e o Jornal Sete Dias nasceu dentro desse contexto, e tudo isso virou pauta naquela época. E assim como hoje, acredito que daqui a alguns meses essa crise passa e nós voltaremos a viver como sempre vivemos. O que eu lamento é que nesse tempo todo a violência aumentou muito no Brasil. O que aumentou no Brasil, o que cresceu no Brasil foi a violência, que está fora de controle em qualquer cidade, nas grandes, nas pequenas, nas médias, como a nossa, por exemplo. E isso é terrível, porque é qualidade de vida, né? Você não tem sossego hoje em lugar nenhum dentro desse país. A gente estava até comentando, em 92, 93, as notícias eram: houve um roubo no lugar tal, 2 homicídios. Hoje a coisa é multiplicada por 10 por 100, né, Chico? É uma coisa meio louca, assim, a realidade atual, se a gente for comparar. Que um prazo de tempo não tão longo assim, né? Pois é, em 24 anos, nós publicamos, inclusive, nessa edição que circulou na semana passada, dos 24 anos do jornal, uma estatística da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, a criminalidade de 92 sendo comparada com a de 91. Furtos, 2, isso de mês a mês, de janeiro a dezembro, a média era 1, 2, 0. Homicídio, 1, 0, 2. Isso hoje, no dia... Não tem nem como contar. Não tem como comparar hoje. E muito pouco tempo. Quer dizer, e lamentavelmente, não é um fenômeno sete-lagoano, não é? Nas pequenas cidades, onde raramente acontecia um crime, a coisa está fora de controle também, e esse é o grande, no meu ponto de vista, o grande mal do país, fruto, obviamente, de políticas econômicas, políticas administrativas, né, dos sucessivos governos, equivocadas, ruins, e estamos aí desse jeito.
Pois é, e como é que foi então criar uma empresa, né, nessa época de crise, que a gente via que não era uma crise tão... Existia esperança, existia expectativa em torno das perspectivas do país, mas a época de crise. Como é que foi criar uma empresa que era um desafio, imagino, assim como é hoje, né? Vocês dão uns dados aí, em cada 100 empresas, 48 fecham as portas em cerca de 3 anos. Como é que foi isso, criar assim? Vocês que são jornalistas e não são gestores, né? Pois é, Raquel, foi loucura, sabe? Sonho, porque a gente queria ver uma cidade melhor, a gente queria participar da evolução da comunicação na cidade. A ideia foi do Júlio de Assis, que era sócio nosso nos 7 Dias. A gente era colega de escola no Colégio Dom Silvério, e o Júlio foi fazer jornalismo em Juiz de Fora. Eu fui para Belo Horizonte, para a Rádio Capital. Eu já trabalhava aqui na Rádio Cultura e escrevia no Jornal Centro de Minas, depois escrevia no Jornal Hoje da cidade, depois no Boca do Povo. E o Júlio, quando voltou para Belo Horizonte, de Juiz de Fora para Belo Horizonte, ele trabalhava no jornal Diário de Minas e depois ele esteve no Hoje em Dia. Foi quando ele me propôs, poxa, quem sabe a gente monta um jornal em Sete Lagoas que tem 2 jornais, um do prefeito e o outro contra o prefeito. Eu gostei da ideia e numa loucura na época, porque a crise econômica era tão complicada como é hoje, mas com o apoio de amigos colaboradores, né, que escreviam para o jornal sem receber nada, e a equipe de jornalismo profissional era muito boa, nós tínhamos ótimos profissionais também remunerados, mas tínhamos também o apoio de algumas empresas da cidade, de Belo Horizonte principalmente, porque se os 7 Dias dependesse das empresas de Sete Lagoas exclusivamente, ele não existiria mais, porque o nosso comércio, a nossa economia, eles não aguentam, né, não bancar. Mantém uma estabilidade. Isso, né, não mantém uma estabilidade para poder anunciar permanentemente. Então, graças às empresas de Belo Horizonte que vinham para Sete Lagoas, nós conseguimos manter o jornal nesses 24 anos e a coisa deu certo, porque nós entramos com uma linha editorial diferente dos jornais que existiam na cidade. Nós resolvemos abrir espaço para todas as vertentes políticas, sociais, todas as faixas etárias, independentemente da linha política de qualquer pessoa, a gente abria os espaços no jornal para se dar entrevistas, para dar as notícias, e aquilo agradou a comunidade, e com a leitura de banca, com a venda de assinaturas, o jornal foi se consolidando e, através disso, ele conseguiu a sustentação dele. Mas foi realmente um ato de loucura de 2 sonhadores, né, jornalistas, e montamos o jornal que, felizmente, está aí até hoje servindo a comunidade. Eu acredito que vocês tiveram que aprender muito durante esse tempo, né? Quer dizer, a ideia, a vontade, ela já ajuda, mas existe uma série de coisas atrás de manter, de criar e manter uma empresa, né? Uma empresa que precisa de dar um retorno também financeiro, óbvio, que senão não dá para manter, não dá para manter a equipe, e também atender a expectativa da população, porque já que se criava um jornal totalmente diferente, trazendo novidade aí para as pessoas, né? Sem dúvida, Raquel. Nós tivemos que nos virar de diversas formas, usar da criatividade, e o 7 Dias passou por um processo permanente de mudanças. Aliás, ele passa por processos permanentes de mudança até hoje. É um aprendizado constante, não é? A cada dia você aprende alguma coisa, ou em termos de gestão, ou em termos de tecnologia, ou em termos de jornalismo propriamente dito, e trocando ideias, não é? Eu acho que a grande virtude nossa foi e é trocar ideias, conversar, ouvir as pessoas, ter humildade para reconhecer erros, ter humildade para pedir apoio, para pedir ajuda e sem perder a independência, não é? Porque lá a gente abre espaços para A, B, C, D, até Z, não é? A gente sempre ouve o outro lado, se há uma acusação contra alguém, o acusado vai falar, seguramente, na mesma edição. Independentemente de partido político, de crença religiosa, de crença social, quer dizer, a gente tenta ser, e felizmente estamos conseguindo, ser mais abertos possíveis a toda a comunidade. Bom, a gente vai manter esse assunto aí, a gente vai aprofundar sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos então falando sobre essas regras jornalísticas para se manter um bom jornal, daqui a pouquinho.
O nosso convidado do Sete Lagoas em Debate desta semana é o jornalista e um dos fundadores do jornal Sete Dias, Chico Maia, o jornal que está fazendo aí 24 anos em 2015, com muita história para contar. Na verdade, é um sobrevivente que a gente vê jornais nascendo e morrendo, né, Chico? Infelizmente, ao longo dos anos. E a gente vai falar um pouco sobre esse papel dos jornais. Na verdade, nesse tempo de crise, de denúncia, a mídia é sempre alvo de questionamentos, né? Existem aquelas mídias consideradas da direita, outras da esquerda, e o cidadão fica ali no meio. Como que você analisa esse papel dos jornais, especialmente nesses tempos assim de crise, de informação séria que tem que haver para até o cidadão realmente entender o que está acontecendo com ele, com o seu país? Raquel, o Sete Dias, quando começou, algumas pessoas diziam que o jornal não duraria 3 meses, não é? E está aí, 24 anos já. O que nos sustentou, o que nos sustenta é a credibilidade, porque ninguém consegue enganar ninguém mais. E quem pensa que está enganando o leitor, quebra a cara, porque você pode enganar durante um período, daí a pouco você vai ser manjado, você vai ser desmascarado. Então, a transparência tem de prevalecer. E a forma que nós encontramos é sempre ouvir os dois lados. Nós tivemos agora, na semana passada, um exemplo disso, a votação do aumento da alíquota do ICMS na Assembleia Legislativa. O deputado Douglas Mello, que estava com a posição, em princípio, de apoiar o governo Pimentel na votação para aumentar impostos, depois ele não apareceu em plenário, mas garantiu o quórum ao governo. A CDL de Sete Lagoas, que contava com o voto dele, contrário a isso, pressionou e acabou que o ICMS, houve o aumento do ICMS. Qual o tratamento que nós demos a isso? Ouvimos a CDL, o presidente Hudson da CDL, que deu a entrevista, fez a crítica dele que tinha que fazer, e ouvimos também o deputado Douglas Mello, que deu as justificativas dele, porque houve o voto. Quer dizer, nós não tomamos posição, nós abrimos espaço para os dois lados. O leitor é que julgue, não é? É que manifeste o que ele pensa. Nós temos a nossa opinião, que é emitida através do editorial, temos os nossos colunistas, cada um dá a sua opinião, é livre, não é? Os Sete Dias nunca censurou a nenhum colunista, nós nunca entregamos a cabeça na bandeja, como é muito, muito comum na imprensa, não é? A pressão de um prefeito, governador, presidente da República, deputado, é muito comum isso na imprensa brasileira, de os grandes jornais, as grandes redes de televisão, demitirem jornalistas que não estão agradando ao eventual dono do poder. No Sete Dias isso nunca aconteceu. Nós nunca agradecemos, dispensamos um colunista ou um colaborador porque algum político, algum poderoso, algum dono de grande empresa pediu. Nunca aconteceu isso no Sete Dias e isso nos garante essa credibilidade, sabe? É tudo muito difícil, né? Empresas jornalísticas são empresas comerciais, não são filantrópicas, precisam de publicidade para sobreviver. Venda em banca não sustenta nenhum veículo no Brasil, isso aí não acontece há muitos anos, até os anos 60 possivelmente isso acontecia, hoje não. Você depende principalmente da venda de anúncios para poder sobreviver e você pega os Sete Dias. Os anúncios que o Sete Dias tem, nenhum outro jornal tem, né? Não é só em Sete Lagoas, no interior de Minas, de modo geral, não é? Hoje vocês chegam em quantas cidades? Hoje nós estamos aqui em 13 cidades da região, não é? E porque o jornal dá retorno para o cliente, dá retorno para quem anuncia, por isso que nós temos muitos anúncios da iniciativa privada. Nunca dependemos de nenhum prefeito, nunca dependemos de nenhum vereador, nenhuma legislatura de Câmara Municipal. A gente sempre manteve ótimo relacionamento, porém um relacionamento equidistante. Hora de criticar, nós criticamos, hora de elogiar, nós elogiamos, e a comunidade de olho em nós, especialmente com as redes sociais agora. Qualquer excesso que você comete, qualquer omissão que você comete, você é cobrado, recebe e-mail na hora, telefonema, Facebook, sabe? Você é cobrado. Então a gente tem de manter uma posição de transparência. O que está acontecendo é falado, não é? Nós não escondemos notícia, o que a comunidade nos aciona para poder publicar, nós publicamos e ouvimos o outro lado, e assim estamos
tocando, estamos conseguindo levar o jornal. Felizmente temos crescido, fizemos mais mudanças agora nos últimos meses, não é? Mudamos o formato do jornal, a linha editorial, nós estamos bem mais voltados agora para a comunidade e sempre focados na iniciativa privada, porque quem toca a economia, quem faz as coisas acontecerem é o empresário, é o comerciante, é o industrial, não é? Que além de gerar impostos, gera empregos. Então, em qualquer embate do poder público com a iniciativa privada, normalmente os 7 dias é aliado da iniciativa privada, porque é essa iniciativa privada que toca o país e que nos sustenta, não é? Nós vivemos da publicidade. Então, os 7 dias está sempre bem sintonizado com as fontes produtoras, não é? Com quem gera emprego, com quem produz e quem faz as coisas acontecerem, porque são essas que tocam a nossa economia, geram os empregos de todos nós e geram os impostos que sustentam a máquina administrativa, a máquina legislativa, a máquina do judiciário, enfim, não é? Especialmente micro, pequenas, médias empresas que geram o maior número de empregos no país e as grandes empresas, obviamente, mas sempre ouvindo as partes todas interessadas. Vocês deixam isso muito claro, então, o papel do jornal e também essa linha editorial, porque é muito importante isso. Somente pouquíssimos jornais hoje deixam claro a sua posição, né? O jornal normalmente, a gente estuda sobre isso na faculdade, a gente aprende que a gente tem que priorizar a isenção, é o nosso dever a isenção, a imparcialidade, mas a gente vê que não é o que acontece na maioria das vezes, né? E muitos jornais se declaram imparciais, mas na verdade não são. Mas os 7 dias tem essa transparência, vamos dizer assim, de deixar claro o seu posicionamento diante aí da sociedade, diante do seu papel e das suas prioridades, vamos dizer assim. Raquel, temos e constantemente escrevemos isso no editorial. Nessa edição de 24 anos, nós escrevemos mais uma vez isso. Exemplo prático, quando houve votações aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas quanto à questão dos ambulantes, não é? Nós ficamos do lado da CDL, do Sindicomércio, da Associação Comercial, do lado legal da coisa. Você é ambulante, mas vai ter que se adaptar à legislação, vai ter que se adequar, né? Porque quem paga imposto, o custo de quem paga imposto é mais alto porque tem um imposto ali para ser pago. E esse imposto é que vai ser responsável por obras na cidade, saúde, educação, pagar os poderes executivo, legislativo e judiciário através desse imposto. Então, eu pego isso como exemplo próprio, não é? O jornal 7 Dias gera emprego formal, emite nota fiscal, a publicidade dele não pode ser a mesma de um veículo que não tem uma firma constituída. Por exemplo, rádios piratas. Sete Lagoas tem várias rádios piratas. Nós respeitamos o trabalho de todo mundo, mas eu jamais vou incentivar ninguém a anunciar em rádio pirata. Pelo contrário, eu vou combater, porque as rádios formais, as TVs formais emitem nota fiscal, tem imposto em cima daquilo, não é justo. Obviamente a publicidade vai ter que ser mais cara do que de uma rádio pirata, porque uma rádio pirata não tem compromisso nenhum com a comunidade, não é? A prestação de contas, né, vamos dizer assim, não existe isso. Exatamente. Então, nós sempre somos defensores da iniciativa privada. Agora, quando a iniciativa privada também quer alguma coisa que contraria ao interesse público, claro, nós vamos nos posicionar a favor do interesse público, não é? É uma questão agora recente na cidade também. Muita gente briga contra o valor do IPTU. Beleza, que se discuta isso na justiça, que se discuta diretamente, não é? Mas, depois que ficou definido, a lei é essa, o valor é esse, cumpra-se, né? A justiça definiu, as partes chegaram a um acordo, que se cumpra. Você ficar sem pagar imposto, tá errado. Né? Então, nós não vamos defender ninguém que não queira pagar imposto. Tem que pagar, depois de todas as negociações, acertou aquilo, que seja cumprido. Então, o bom senso, eu acho que o bom senso é o melhor caminho no dia a dia de todos nós e para qualquer veículo de comunicação também. É verdade. Bom, o papo está muito bom, mas a gente volta daqui a pouquinho, um intervalo, e a gente volta falando das mudanças dos 7 dias ao longo desses 24 anos, daqui a pouco.
E o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje é o jornalista e um dos fundadores do Sete Dias, um dos mais tradicionais jornais aqui da cidade e da região, também está em 13 cidades, e que agora está completando aí um quarto de século, e aí mostrando aí o trabalho. Teve um caderno especial muito bacana, né, Chico? Vocês já se preparando para 25 anos. Tem alguma programação especial aí para essa data? Nós estamos preparando essa programação especial de 25 anos, né? E já começamos fazendo um teste, soltamos um caderno especial que ficou muito legal, foi muito elogiado por todos, falando dos 24 anos. E a partir de agora a gente começa a pensar no quarto de século, né? Que não é pouca coisa. Você participar da vida de uma cidade durante um quarto de século é muito interessante. E você pegando as edições antigas, cada notícia assim, incrível, a eterna briga pela duplicação da 040 de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Belo Horizonte, uma novela que durou e se arrastava. Em 1992, o então funcionário do Congresso, Márcio Reinaldo, nem deputado era, denunciava que verbas estavam sendo desviadas da duplicação da 040 para outras regiões do estado. Aí depois você pega a conclusão da obra, não é, que foi depois de quase 10 anos disso no governo Eduardo Azeredo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí aconteceu isso aí. Agora a questão do pedágio, não é? A história continua, agora tem que se pagar para ir até Belo Horizonte. O pedágio é uma situação assim irreversível, não é? Porque a privatização das rodovias é algo irreversível, não é? E o curso da história, eu me lembro de uma reportagem que a gente publicou também. A Beth Andrade, ela era líder do movimento de preservação da represa Olhos d'Água. Em 1991, nos Sete Dias, uma reportagem com ela mostrando fotos e denunciando que o assoreamento, o esgoto de Sete Lagoas que ia através do Córrego do Diogo, Ribeirão São João, me parece, estava caindo in natura na represa Olhos d'Água, e se aquilo continuasse, a represa corria o risco de acabar. Um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas na época, pedia providências e tudo mais. Nada foi feito, a represa acabou, hoje é um monte lá, né? Lá é um morro, né? A represa que era lugar de lazer de todos os sete lagoanos, de gente da região, era um balneário, né? Acabou. E em 91, os Sete Dias faziam uma reportagem denunciando isso. Não é? Agora, por exemplo, este ano, no mês de agosto, os Sete Dias fez uma reportagem parecida lá na Fazenda Velha, Lagoa das Pedras ali, em Pedras, que tem um esgoto caindo in natura no córrego principal que abastece a Lagoa das Pedras. É uma lagoa belíssima, corre o risco de acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a represa Olhos d'Água. Quer dizer, a imprensa tem essa função de alertar, não é? E de cobrar. Se os responsáveis não atuam, a comunidade toda perde, como perdeu no caso da represa Olhos d'Água e como corre o risco de perder agora lá na Lagoa das Pedras. Pois é, parece que a história vai se repetindo, né? Você tem essa sensação? Você está aí à frente do jornal. Você tem quantos anos de carreira? Eu comecei aqui em Sete Lagoas, no Jornal do Centro de Minas, com 11 anos de idade. Estou com 53 de idade, você imagina. Meu pai. Não é? É muito então, tempo. Sou nascido e criado aqui, conheço bem essa cidade, gosto dessa cidade, toda semana estou aqui também. E, poxa, eu tenho esse interesse também que as coisas sejam melhores, não é? Então, tudo que acontece de ruim aqui em Sete Lagoas me incomoda, como incomoda a todos os sete lagoanos. Pois é, a sensação que a gente tem, por exemplo, as crises são cíclicas, esses problemas são cíclicos, resolve-se diante daquele problema, mas depois aparece um parecido, quer dizer, a gente aprende com essas mudanças, mas a coisa parece repetir, né? É uma história cheia de voltas. Pois assim. E eu me lembro, por exemplo, em 97, uma reportagem dos Sete Dias que falava: o Huracan pede apoio, se não houver apoio, o Huracan poderá sair das quadras. Né? 2 anos depois, isso aconteceu. Né? A situação do Democrata, que, coitado, sobrevive aí de teimoso, a gente está acompanhando isso há muitos anos. Quer dizer, são 25 anos quase de jornal, ano que vem nós completamos 25 anos, e a gente quer rememorar isso tudo, sabe, Raquel? A gente quer fazer exposições das capas do jornal, as principais reportagens, sabe? No esporte,
na vida de Sete Lagoas como um todo, os bairros, a cultura, a educação. A gente quer fazer ano que vem muitas exposições, sabe, palestras, seminários para discutir o futuro da cidade também, porque é o papel da imprensa, sabe, é o papel que o Sete Dias sempre desempenhou em Sete Lagoas, desde o começo dele, e nós queremos relembrar essas histórias, porque você não pode esquecer o passado. Né? Nem deve, né? A gente tem que aprender com o passado. Quem esquece o passado repete erros que Exatamente. poderiam ser evitados, e é pensar para frente, mas sempre de olho no retrovisor, porque a história é uma ótima conselheira, é uma ótima escola, a história, e nós temos que nos ligar mais na história. É verdade. Você está falando aí de quase 25 anos de jornal, e alguns anos atrás, quando surgiu, né, quando foi agora popularizada mais ainda a internet, sempre se questionou esse papel do jornal. O jornal vai permanecer, o jornal vai permanecer. Agora, estudos estão mostrando que internet não atrapalha o papel da rádio, não atrapalha o papel do jornal. Mas a gente vê jornais desaparecendo. O que você acha que vai acontecer, sei lá, daqui a 25 anos? Aqui é tudo convergente, né? Quando o cinema surgiu, dizia-se que o rádio desapareceria. O rádio está aí, é o veículo mais forte ainda. E é um dos mais antigos, né, de comunicação de massa, e não vai morrer nunca o rádio. Quando a televisão surgiu, o cinema vai acabar e o rádio também. Nada disso aconteceu. Um ajuda o outro. E com a internet a mesma coisa, né? A internet, os jornais estão todos indo para a internet também. Sim. E se posicionando de forma diferente no papel. Exemplo próprio dos Sete Dias, e a gente, óbvio, se inspira nos jornais que estão fazendo isso no mundo, né? Nos grandes jornais do mundo. Estamos migrando cada vez mais. 2016 será um ano marcado pelo investimento nas mídias sociais dos Sete Dias. Né? Vamos melhorar o nosso site, atualizá-lo diariamente, assim como o Facebook, Twitter, porque é uma situação irreversível. E o papel, menos notícias e mais análises, mais entrevistas, não é? Que a pessoa tem mais tempo para ler, tem mais calma para ler. Reportagens mesmo, né? Reportagens mais trabalhadas, não é? Exemplo, a Serra de Santa Helena, um raio-x da Serra de Santa Helena, ocupando quase que meia edição do jornal, várias páginas com fotos e análises, ouvindo várias partes envolvidas. Na internet é notícia, coisa rápida que a pessoa lê aquilo rápido. No papel, mais análises e reportagens mais trabalhadas. Então, os jornais, de modo geral, estão partindo para essa. E quem não se adapta acaba saindo do mercado. Porque você tem que evoluir, você tem que acompanhar a evolução. E, infelizmente, hoje as pessoas não estão com muito tempo para ler, né? Elas querem notícias, elas querem ser bem informadas, mas querem notícias rápidas. O Sete Dias, a gente vê a evolução no sentido dos cadernos também, né? Além dos eventos que o Sete Dias faz, aí o Sabor de Bar, que já está tradicional também na cidade, os cadernos, carros, empresas que vão agregando informação e especializando, na verdade. É um jornal plural com especialidades, vamos dizer assim. Sem dúvida. Inclusive, esse filão foi o que sempre segurou a barra financeira dos Sete Dias. Os cadernos especiais são uma marca que os Sete Dias tem, desde que o jornal começou. Datas comemorativas, não só de Sete Lagoas, município, como municípios da região, datas comemorativas importantes de empresas e instituições. Ano que vem, por exemplo, a Trevo Alimentos faz 30 anos. Já estamos preparando um caderno especial sobre os 30 anos da Trevo Alimentos. A Retífica de Zeu7, quando fez 25 anos, soltamos um caderno especial sobre aquela empresa. Então, aquilo agrega informação, agrega anúncios, né? Consequentemente, faturamento. Ano que vem teremos, por exemplo, os 80 anos da Associação Comercial de Sete Lagoas. Sim. Já estamos trabalhando isso tem que ser trabalhado com antecedência. Os 25 anos dos Sete Dias, ano que vem. E ainda eleição, ano que vem vocês vão ter muito trabalho. Eleição, né? Um caderno especial sobre as eleições, isso aí interessa a toda a comunidade. Então, os cadernos especiais, hoje nós temos cadernos especiais voltados aí para gastronomia, para criança, né? Para criança. Estamos preparando um voltado para a melhor idade aí, não é? Para a melhor idade. Então, assim, os cadernos especiais sempre foram o filão principal, a marca dos Sete Dias, e nós estamos incrementando muito isso.
Aí você põe num papel diferente, um papel melhor, que aquilo dura mais, é bom para o seu cliente que está lendo, é bom para o leitor, né? Aquilo fica nos consultórios. Enfim, é a criatividade que a gente tem de usar para driblar crise e driblar a própria dificuldade do negócio, porque não é fácil fazer jornal, não é fácil não, não é barato não. Então tem que se virar, não é? É verdade, comunicação, na verdade, como um todo é muito caro, né, Chico? Infelizmente, nosso tempo acabou. Ano que vem você vai voltar com certeza, falar dos 25 anos, mas esse ano também, se tiver novidade, a casa está aberta aí para receber você. Muito obrigado por sua presença. Viu? Obrigado a você, Raquel, prazer revê-la. Obrigado aos telespectadores da TV Câmara, obrigado à Câmara Municipal de Sete Lagoas por dar esse espaço à comunidade, que precisa muito. Parabéns pelo trabalho de todos e até a próxima. Obrigada, Chico. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua presença, sua participação. Até a próxima semana.